Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico e médico que trabalha também com a medicina personalizada. Medicina personalizada, na verdade, é a nossa medicina funcional, que os americanos chamam, ou a medicina integrativa. Chegou a hora de nós fazermos mudanças radicais. As minhas perguntas são: o que a gente pode melhorar como ser humano? Quais são as mudanças que eu vou fazer? E eu preciso me reinventar, eu preciso me adaptar. E você? Provavelmente você já nesse silêncio que você teve, nessa uma semana, tantas coisas passaram pela sua cabeça. E agora, o que fazer? Como cirurgião e como médico que trabalha com a medicina personalizada, só tenho para dizer para vocês que eu tenho estudado muito sobre como aumentar a nossa resistência do nosso organismo, a nossa resistência física, espiritual e psicológica. Então, pretendo abordar com vocês aqui alguns aspectos em relação a como aumentar a nossa resistência e também como nos preparar para o que é importante para uma cirurgia segura. Esta é a hora onde educação e conhecimento são prioridades. Então, as mudanças, eu preferi marcar assim, como mudanças prioritárias, mudanças mentais, físicas, psicológicas, mudanças na dieta e mudança nas nossas práticas de vida. A mudança nas nossas práticas de vida seria a inclusão de meditação, oração, massagem e o cuidado do nosso lado espiritual. Mas não há cura sem a visão do todo. Então, nós já falamos aqui sobre o isolamento, que é uma coisa muito importante. Não importa que tipo de isolamento principalmente acima de 60 anos, isolamento vertical, eu acredito, muito bom, e todos os cuidados que nós já estamos vendo aí pela frente. Agora, cabe a nós aqui discorrermos um pouco a respeito do que realmente pode aumentar a nossa resistência orgânica. Nós sabemos que um dos principais pilares da nossa vida é a alimentação, e o intestino é o que está mais relacionado ao nosso aumento de resistência, ao nosso preparo, está ligado sim à nossa autoimunidade. Então, muito importante nós prestarmos atenção a tudo aquilo que nós comemos. Também já falamos muito aqui a respeito de vitamina C, a respeito de vitamina D, a respeito de zinco, de selênio e outros elementos. Esses elementos são importantes principalmente para que nós tenhamos o nosso cuidado em mantermos a nossa energia. A nossa casa de força são as mitocôndrias, e as mitocôndrias, elas precisam ser protegidas. As mitocôndrias é onde nós vamos produzir o ATP, que é a nossa forma abundante de energia. E o que é que será que acontece com essa doença e o que é que nos acomete e como que nós podemos fazer para proteger as nossas mitocôndrias? Através de uma alimentação, por exemplo, rica em fosfolipídios, rica em gorduras boas, nós estaremos protegendo a nossa casa de força, que é a nossa mitocôndria, que vai nos fornecer energia. Com o tempo e com o envelhecimento, as nossas mitocôndrias, a nossa energia vai tendo uma produção menor, mas é claro que isso vai depender da nossa parte circulatória, e para que nós mantenhamos a nossa parte circulatória, também tem alguns alimentos que são muito importantes. Vou lembrar aqui alguns alimentos importantes para a nossa parte circulatória, são os alimentos que são os polifenóis e os alimentos que são os flavonoides. Por exemplo, isso tem na uva, na romã, e é muito falado, por exemplo, no resveratrol. Agora está proibido o álcool, mas o resveratrol que tem na uva tinta, que melhora a microcirculação, a romã, falado num vídeo da doutora Jaciara Petri, que tudo vão aumentar a parte circulatória e melhorar a energia da sua mitocôndria. Então, os fosfolipídios, que são as gorduras boas, a vitamina C, que também vai ajudar a melhorar sobremaneira. Por quê? Porque a energia é fabricada sim aí na mitocôndria, mas o problema quando nós somos acometidos por um vírus desse tipo é que há uma dificuldade na produção de energia. E um dos fatores importantes, que é um fator que nós temos que levar em consideração, que é o fator emocional e o estresse. O estresse atua também na mitocôndria, aumentando o estresse oxidativo, aumentando a oxidação, aumentando a formação de radicais livres. A alimentação, principalmente através da vitamina C, vai fazer com que você faça uma antioxidação e esteja melhorando esse sistema como um todo.
Então, nós aumentarmos a nossa energia significa sim nós mantermos a nossa espiritualidade em alta, por um lado, escutando músicas, vendo notícias boas, estando motivado e explorando coisas que possam nos motivar na vida, leituras boas e etc. Mas desse outro lado da parte física, a importância de melhorar a nossa resistência e a nossa energia, melhorando essa nossa casa de força, que são as nossas mitocôndrias. Atividade física muito importante, o sono reparador, todos esses aspectos realmente são muito importantes e não tem nenhum que dê pra gente esquecer nesse processo todo de melhora da nossa resistência e da nossa autoimunidade. Pois veja bem, porque eu estou falando na mitocôndria? Porque aí na mitocôndria que acontece a formação de energia, a vitamina C que eu falei que é tão importante, que atua nessa casinha de força, se une também aos nossos aminoácidos, formando o nosso colágeno, tão importante para tantas partes no nosso corpo e também para diminuir o nosso processo inflamatório. Se nós temos então liquidamente, um processo inflamatório acontecendo na nossa mitocôndria, nós por si só já teremos um risco, não só aqueles 2% do nosso problema do coronavírus, mas nós teremos nossos principais, entre aspas, assassinos, que são as doenças cardíacas, que são os cânceres, que são o diabetes, que são as doenças cerebrovasculares e inclusive o Alzheimer, que não é uma causa de morte, mas está influenciando também aí numa causa de doença crônica e nos levando a um estado aí de degeneração e ao envelhecimento. Nós temos que ver que o nosso sistema simpático, que é o nosso sistema de fuga e medo, e o nosso sistema parasimpático, que age principalmente na tranquilidade, no sono bom, ele precisa estar regulado. O nosso sistema parasimpático, ele é muito importante na produção das nossas células de defesa, dos nossos glóbulos brancos. Então, quando a gente está com o nosso parasimpático bem controlado e bem equilibrado com o nosso simpático, nós muito provavelmente não vamos ter uma linfopenia, uma baixa dos nossos glóbulos brancos, chamados linfócitos, que nós precisamos ter em torno de 30% ou mais para considerar que o nosso sistema de defesa está funcionante. E quando nós vamos ver e falar a respeito de os cuidados e da prevenção, por exemplo, por uma cirurgia segura, o que o cirurgião precisa ver? Nós precisamos ver simplesmente lá no exame de sangue se tem uma linfopenia, se tem uma plaquetopenia, já são sinais que a sua imunidade pode estar baixa e que você não seja um bom candidato à cirurgia. Pode ser que o estresse realmente esteja lhe acometendo muito e que não seja nenhum outro problema oxidativo. Nós sabemos que nesses processos, então, são acometidos também o nosso fígado, porque a nossa vitamina C e o nosso aminoácido, eles são regenerados, se encontram lá no fígado para produzir o colágeno e para produzir também as substâncias que precisam fazer a regeneração. Então, se nós olharmos para a nossa função hepática e tivermos ali uma alteração de gama-GT, aumento das transaminases, também pode ser um outro bom sinal para que a nossa imunidade não esteja tão boa. Então, eu estou falando aqui tanto para leigos quanto para os meus colegas médicos, como detectar a respeito de saber se um paciente realmente ele pode estar com uma resistência melhor ou se ele está mais acometido com essa sua energia, com essas suas casas de força que são a sua mitocôndria. E como melhorar isso? Através principalmente da alimentação, uma alimentação muito variada, uma alimentação principalmente rica em frutas, legumes, uma alimentação muito colorida, incluindo sim algumas proteínas. Se você é vegano, vegetariano, uma alimentação plant-based pode ser também se você come carne, pode ser peixe, salmão, que eu estou falando em gorduras e gorduras boas, mas a gordura da gema do ovo, ela é muito importante nesse processo todo aí da nossa capacidade de manter as nossas células intactas. Desejo a todos vocês que tenham uma excelente semana,
que tenham excelentes pensamentos, que tenham excelentes ações, para que a gente possa, na paz, seguir com os nossos corações, fazendo o melhor, se unindo cada vez mais. Para aqueles que não assinaram o canal, que possam assinar o canal, compartilhem com seus amigos, dê um like, grande abraço.